Obra poderosa, jovem curado de infecção nos rins, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração da irmã Maria estava pesado. Seu filho, o jovem Daniel, de apenas 19 anos, havia acordado com uma dor insuportável nas costas, logo abaixo das costelas. No início ele pensou que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por ter carregado algo pesado no trabalho. Mas as horas foram passando e a dor só aumentava. Era como se uma faca fosse cravada em seu corpo a cada movimento. A febre veio em seguida, alta, queimando por dentro, e o jovem, antes tão cheio de vida, agora mal conseguia se levantar da cama. A irmã Maria, uma serva fiel do Senhor, não perdeu tempo. Assim que viu o estado do filho, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a clamar a Deus em oração. Ela sabia que só o Senhor poderia livrá-los daquele sofrimento. Enquanto suas lágrimas molhavam o chão, ela pedia com fé: Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu conheces a dor que ele está sentindo. Eu te peço, pela tua misericórdia, que estendas a tua mão e o livres deste mal. Não deixes que esta enfermidade o derrube. Fortalece-o, cura-o, porque só tu tens poder para fazer isso. O irmão João, pai de Daniel, também se uniu em oração com a voz embargada, mas cheia de confiança no poder de Deus. Daniel, mesmo com a dor latejando em todo o corpo, tentou se concentrar nas palavras dos pais. Ele lembrava das muitas vezes em que ouvirá nos cultos que Deus é poderoso para curar, que ele ouve o clamor do seu povo. Mas naquele momento a dor era tão intensa que até respirar doía. Ele fechou os olhos e, com a pouca força que tinha, murmurou: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Sua fé era simples, mas sincera. Ele não tinha respostas, só uma certeza: Deus estava no controle. No domingo pela manhã, a dor não havia passado. Pelo contrário, parecia que tinha piorado. Daniel não conseguia nem se sentar direito. A irmã Maria, com o coração apertado, decidiu levá-lo ao médico. O diagnóstico veio rápido e assustador: infecção aguda nos rins, com risco de se espalhar e causar danos graves. O médico falou de internação, de antibióticos fortes, de exames constantes. As palavras soaram como um peso sobre a família. Como poderiam pagar por tudo aquilo? Como Daniel, que era o arrimo da casa, ficaria tanto tempo sem trabalhar? Mas a irmã Maria não se abalou. Ela sabia que antes de qualquer remédio, antes de qualquer médico, havia um grande médico que poderia operar o milagre. Assim que chegaram em casa, ela reuniu os irmãos da congregação e pediu que orassem por Daniel. Os irmãos e irmãs vieram, uns de longe, outros deixando seus afazeres, porque sabiam que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ele está no meio deles. As mãos foram impostas sobre a cabeça de Daniel, e as vozes se uniram em súplica: Pai Celestial, nós te pedimos pela vida deste jovem. Tu conheces a sua dor, conheces a sua fé. Não permitas que esta enfermidade o vença. Mostra o teu poder, Senhor, como já fizeste tantíssimas vezes. Cura os seus rins, restaura a sua saúde, para que ele possa te servir com alegria. Daniel, deitado na cama, sentia as lágrimas escorrerem enquanto ouvia aquelas orações. Ele não via os irmãos, mas sentia a presença deles, sentia a fé que enchia aquele quarto. Em meio à dor, uma paz estranha começou a invadir seu coração. Era como se uma voz suave lhe dissesse: Não temas, eu estou contigo. Ele não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que Deus ouvirá aquelas orações. Os dias seguintes foram de muita luta. A febre não cedia, a dor persistia, e os remédios pareciam não fazer efeito. Daniel, fraco, mal conseguia se alimentar. Sua mãe, com as mãos trêmulas, lhe dava um pouco de água, um caldo leve, enquanto continuava a orar sem cessar. À noite, quando todos na casa já dormiam, ela ficava acordada, lendo a palavra de Deus em voz baixa, como se cada verso fosse uma arma contra aquele mal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma semana se passou e o quadro não melhorava. Os irmãos da congregação não desanimaram. Todos os dias alguém ia até a casa de Daniel para orar com ele. Alguns levavam um versículo escrito em um papel, outros apenas seguiam em silêncio, mas com a certeza de que Deus agiria. O irmão Pedro, um ancião da congregação, certo dia segurou a mão de Daniel e disse: Filho, não desanimes. Deus está provando a tua fé, mas ele não te deixará. Lembra do que está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confia nele, porque ele é fiel. Daniel, mesmo fraco, assentiu. Aquelas palavras o fortaleceram. Ele começou a se apegar a cada promessa de Deus, como se fossem âncoras em meio à tempestade.
Às vezes a dor era tão forte que ele gritava, mas, entre um gemido e outro, ele repetia: Senhor, eu creio em ti. Mesmo que não veja a cura agora, eu confio em ti. Até que, na segunda semana, algo mudou. Foi numa tarde, depois de mais uma rodada de orações. Daniel estava deitado com os olhos fechados, quando sentiu uma espécie de calor percorrer seu corpo, começando das mãos e subindo até os rins. Não era uma sensação comum, não era febre. Era como se uma mão invisível estivesse tocando aquelas partes doentes. Ele abriu os olhos, surpreso, e chamou pela mãe. Mãe, eu sinto algo diferente. É como se algo estivesse saindo de mim. A irmã Maria, que estava na cozinha, veio correndo. Ela colocou a mão na testa do filho e percebeu que a febre havia baixado. Daniel tentou se sentar, e pela primeira vez em dias, conseguiu sem sentir aquela dor lancinante. Ele se levantou devagar, apoiado na mãe, e deu alguns passos. A dor ainda estava lá, mas era como se tivesse perdido a força. Era como se algo dentro dele estivesse sendo restaurado. Naquela noite Daniel dormiu profundamente, sem os pesadelos de dor que o atormentavam antes. Quando acordou na manhã seguinte, sentiu-se renovado. A dor nos rins havia desaparecido quase completamente. Ele se levantou, foi até o banheiro, e pela primeira vez em semanas, não sentiu aquele ardor ao urinar. Sua mãe, ao vê-lo andando pela casa, quase não acreditou. Ela o abraçou forte, e os dois choraram juntos, agradecendo a Deus por aquela vitória. Mas a irmã Maria sabia que não era hora de parar. Ela reuniu os irmãos novamente e disse: Vamos dar graças a Deus pela melhora de Daniel, mas vamos continuar orando até que a cura seja completa. E assim fizeram. Todos os dias antes e depois do culto, eles se reuniam para agradecer e pedir a cura total. Daniel, agora com mais forças, também se juntava a eles, agradecendo a Deus por cada pequeno progresso. Uma semana depois, ele voltou ao médico. O médico, surpreso, olhou os exames e balançou a cabeça. Isso não é normal. A infecção sumiu. Seus rins estão funcionando perfeitamente. É como se nada tivesse acontecido. Daniel sorriu e disse: Doutor, foi Deus quem me curou. O médico, mesmo não entendendo, não pôde negar o milagre diante de seus olhos. Quando Daniel voltou para a congregação no domingo seguinte, foi recebido com alegria por todos os irmãos. Muitos choraram ao vê-lo de pé saudável, louvando a Deus. O irmão José, que havia orado tanto por ele, subiu ao púlpito e deu um testemunho emocionado. Irmãos, nós vimos aqui o poder de Deus agindo. Não foi médico, não foi remédio, foi o Senhor quem operou esta cura. Ele ouviu nossas orações, ele viu a fé deste jovem e de sua família, e ele agiu. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós, para que saibamos que não importa quão grande seja a nossa luta, Deus está no controle. Daniel, agora completamente curado, não se cansava de agradecer. Ele sabia que Deus não apenas o havia livrado da enfermidade, mas também o havia ensinado valiosas lições. Ele aprendeu que nas horas mais difíceis, Deus está perto, que a oração dos justos pode muito em seus efeitos, que a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Hoje Daniel serve a Deus com ainda mais dedicação. Ele conta seu testemunho para outros jovens, encorajando-os a confiar no Senhor em meio às provações. Sua mãe, a irmã Maria, sempre que pode, repete: Deus é fiel. Ele não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando por nós. E assim, mais uma vez, a congregação viu a mão poderosa de Deus agindo na vida de um de seus filhos. Não foi por merecimento, não foi por força humana, mas pela graça e pelo amor do Pai Celestial, que ouve o clamor dos que nele confiam. Que este testemunho seja um incentivo para todos nós, para que em meio às nossas lutas possamos dizer como o salmista: Esperarei no Senhor, esperei e Ele me ouviu. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. A história de Daniel não terminou ali. Depois daquela noite em que a congregação se reuniu em oração por ele, muitas outras coisas aconteceram, coisas que só Deus poderia fazer. Porque quando o Senhor age, não é só uma cura, não é só um livramento, é uma obra completa que toca a vida de muitas pessoas ao redor. Daniel, mesmo depois de curado, sentiu que Deus ainda tinha algo para lhe mostrar. Ele começou a notar que, enquanto esteve doente, muitos irmãos oraram por ele com lágrimas, muitos jejuaram, muitos se humilharam diante do Senhor. E ele pensou: se Deus ouviu por mim, por que não ouviria por outros? Foi então que ele sentiu no coração um desejo forte de interceder pelos enfermos da congregação. Não era só gratidão, era um chamado. Uma tarde depois do culto, ele se aproximou do irmão José, um homem já de idade, que há meses lutava com dores nas costas.
O irmão José mal conseguia se abaixar, e os médicos diziam que era desgaste dos ossos, coisa de idade. Daniel colocou a mão no ombro dele e disse: Irmão, Deus me curou dos rins. Ele pode curar suas costas também. Vamos orar? O irmão José, que já estava acostumado com a dor, olhou para Daniel com um sorriso cansado e respondeu: Filho, se Deus quiser. Mas mesmo assim, eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Daniel orou com fé. Não foi uma oração longa, não foi com palavras bonitas. Foi simples como Jesus ensinou. Pai, o irmão José tem servido ao Senhor por tantos anos. Tu conheces o seu coração. Eu sei que tu és o mesmo Deus que me curou. Em nome de Jesus, tira esta dor dele. E algo aconteceu. O irmão José sentiu um calor nas costas, como se uma mão invisível estivesse passando sobre suas vértebras. Ele se levantou devagar, movimentou o corpo, e pela primeira vez em meses não sentiu dor. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro, até que o irmão José, com os olhos cheios d'água, disse: Glória a Deus! Ele ainda faz milagres. A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, mais pessoas começaram a procurar Daniel para orar. Não porque ele fosse algum homem especial, mas porque ele tinha aprendido a confiar em Deus de um jeito que muitos ainda não haviam experimentado. Ele não orava com presunção, não prometia cura, ele só colocava a situação nas mãos do Senhor e deixava Deus agir como quisesse. Uma irmã chamada Ana, que sofria com enxaquecas há anos, foi uma das que receberam ajuda. Ela contava que as dores eram tão fortes que às vezes não conseguia nem sair de casa para os cultos. Daniel orou por ela e no mesmo dia, a dor sumiu. Mas o mais impressionante não foi só a cura, foi o que aconteceu depois. Ana, que antes vivia isolada por causa das dores, começou a frequentar as reuniões de oração e a servir na obra do Senhor. Ela mesma dizia: Deus não só tirou minha dor, Ele me deu uma nova vida. Agora eu entendo porque Ele permitiu que eu passasse por aquilo, para que eu pudesse testemunhar do seu poder. Enquanto isso, a família de Daniel também foi mudando. Sua mãe, a irmã Maria, que sempre foi uma mulher de muita fé, começou a perceber que Deus estava usando até as pequenas coisas para ensinar a todos eles. Um dia, o irmão mais novo de Daniel, Lucas, de apenas 10 anos, chegou em casa chorando porque tinha perdido seu caderno de estudos da escola dominical. Era um caderno que ele gostava muito, cheio de anotações e desenhos das lições. A irmã Maria, em vez de se desesperar, ajoelhou-se com o menino e orou: Senhor, o Senhor sabe onde está este caderno. Se for da tua vontade, mostra para nós. No dia seguinte, uma irmã da congregação chegou com o caderno na mão. Ela tinha encontrado no banco da igreja, onde Lucas tinha esquecido. Pode parecer coisa pequena, mas para aquele menino, foi mais uma prova de que Deus se importa até com as coisas que parecem sem importância para os adultos. O pai de Daniel, o irmão Pedro, que sempre foi um homem quieto, também foi tocado por tudo aquilo. Ele trabalhava como mecânico e muitas vezes chegava em casa cansado, com as mãos sujas de graxa, mas depois da cura do filho, ele começou a sentir um desejo de servir mais na obra do Senhor. Um domingo, depois do culto, ele se ofereceu para ajudar a consertar os bancos da igreja que estavam quebrados. Não era um trabalho glorioso, não era algo que chamaria atenção, mas ele fazia com alegria porque sabia que estava servindo a Deus. Enquanto martelava, ele ia orando baixinho: Senhor, obrigado por meu filho. Obrigado por me dar saúde para trabalhar. Usa minhas mãos para a tua glória. E assim, a cura de Daniel foi como uma semente que Deus plantou na congregação. Não foi só um milagre isolado, foi o começo de uma obra maior. Mais pessoas começaram a buscar a Deus com mais fervor. Os cultos de oração ficaram mais cheios. Os testemunhos se multiplicaram. Até os que antes só iam à igreja por obrigação começaram a sentir um novo ânimo. Uma noite, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Clara, que há anos lutava contra a depressão, se levantou e disse: Irmãos, eu não aguento mais. Já orei tanto, já chorei tanto, e parece que nada muda. Muitas pessoas na sala sabiam do sofrimento dela. Mas naquela noite Daniel, que estava sentado ao lado, se levantou e disse: Irmã Clara, eu também já me senti assim. Mas Deus não nos abandonou. Ele está aqui agora. Vamos orar juntos? E ali, na frente de todos, eles se ajoelharam. Não houve gritos, não houve emocionantes, só lágrimas silenciosas e um clamor sincero. Depois de um tempo, a irmã Clara se levantou e com voz trêmula disse: Eu sinto uma paz. Não sei explicar, mas é como se um peso tivesse saído de mim. Nos dias que seguiram, ela começou a sorrir mais, a participar mais, e até ajudou a organizar um grupo de visitação aos enfermos da congregação. O que estava acontecendo não era obra de homens. Era Deus agindo, como só Ele sabe fazer.
Não com estrondos, não com espetáculos, mas com um toque suave no coração daqueles que o buscam. Cada cura, cada resposta de oração, cada mudança de vida era como um sinal de que o Senhor estava presente, trabalhando em meio ao seu povo. Daniel, agora com mais responsabilidade, começou a participar das reuniões dos jovens. Ele não falava como um pregador, mas como alguém que tinha experimentado o poder de Deus. Uma vez, um rapaz chamado Tiago, que estava afastado da igreja, chegou para ele e disse: Daniel, eu não acredito mais nessas coisas de cura. Já orei tanto e nada acontece. Daniel olhou para ele e respondeu: Tiago, eu também já duvidei. Mas Deus não nos pede para entender. Ele nos pede para confiar. Você quer orar comigo? Tiago, relutante, aceitou. Eles foram para um canto da igreja e Daniel orou: Senhor, o Tiago está aqui com o coração ferido. Mostra para ele que tu és real. Não houve uma resposta imediata, não houve um milagre visível. Mas algo começou a mudar em Tiago. Ele voltou na semana seguinte. E na outra. Até que um dia ele mesmo deu o seu testemunho: Deus não mudou minha situação ainda, mas Ele mudou meu coração. Agora eu sei que mesmo quando não vejo, Ele está agindo. E assim a obra de Deus continuava. Não era algo que podia ser medido por números ou por grandes eventos. Era algo que acontecia no dia a dia, nas vidas simples daqueles que buscavam ao Senhor com sinceridade. Cada oração respondida, cada dor aliviada, cada coração consolado era uma prova de que Deus não havia mudado. Ele ainda era o mesmo Deus que abria o mar vermelho, que alimentava multidões com pães e peixes, que ressuscitava mortos. Só que agora ele estava agindo ali, naquela congregação, na vida daqueles que o amavam. Uma das coisas mais bonitas de ver era como as crianças também eram tocadas por tudo aquilo. Elas que muitas vezes não entendiam bem as coisas dos adultos, viam os milagres e aprendiam a confiar em Deus de um jeito puro. Certa vez a filhinha da irmã Ana, de apenas 6 anos, adoeceu com febre alta. A mãe, que já tinha visto Deus agir tantas vezes, ajoelhou-se com a menina e orou: Jesus, tu curaste o Daniel, tu curaste o vovô José. Agora cura minha filha. A febre baixou na mesma hora. A menina, que antes estava prostrada, levantou-se e disse: Mãe, Jesus me deu um beijo na testa. E a irmã Ana, com lágrimas nos olhos, só conseguia dizer: Glória a Deus. Até uma criança vê o seu poder. Os dias foram passando, e a congregação foi crescendo não em quantidade, mas em fé. As pessoas começaram a trazer seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, porque queriam que eles também conhecessem aquele Deus que operava milagres. Não era uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma fé firme construída sobre a rocha que é Cristo. Daniel, agora com mais experiência, aprendia que nem sempre as respostas vinham do jeito que a gente queria. Uma vez, um irmão chamado Mário, que tinha um câncer avançado, pediu oração. Todos oraram com fé, todos jejuaram, todos clamaram. Mas o irmão Mário partiu para a glória alguns meses depois. Foi um tempo difícil. Muitas lágrimas foram derramadas. Mas mesmo na dor havia uma certeza: o irmão Mário tinha morrido na fé, confiante de que estaria com o Senhor. E no velório, enquanto os irmãos cantavam hinos, muitos sentiram uma paz que só Deus pode dar. Não era falta de sentimento. Era a certeza de que a morte não era o fim para aqueles que estão em Cristo. Depois daquele tempo, Daniel entendeu que a obra de Deus não era só curar, mas também consolar, fortalecer e dar esperança. Ele viu que às vezes o maior milagre não era a cura do corpo, mas a paz no coração em meio à tempestade. E assim a congregação seguia firme. Não porque tudo era fácil, não porque não havia mais lutas, mas porque eles tinham aprendido a confiar em Deus em todas as coisas. Cada testemunho, cada resposta de oração, cada momento de adoração era como um degrau que os levava mais perto do Senhor. Uma noite, depois de um culto muito abençoado, o irmão mais velho da igreja, o irmão Antônio, que já servia a Deus há mais de 50 anos, se levantou e disse: Irmãos, eu já vi muitas coisas nesta vida. Já passei por guerras, por fomes, por doenças. Mas uma coisa eu sei: Deus nunca falhou. Ele pode demorar, ele pode nos provar, mas ele nunca nos abandona. E quando ele age, não há dúvida de que foi ele. Porque o que Deus faz, homem nenhum pode fazer. E todos, com o coração cheio de gratidão, responderam: Amém. A Deus toda a glória. Porque no final não era sobre Daniel, não era sobre os milagres, não era sobre as curas. Era sobre um Deus que ama, que ouve, que age. Um Deus que não muda. Um Deus que é fiel. E essa história não acabou. Ela continua todos os dias na vida daqueles que creem. Porque onde há um coração sincero buscando a Deus, ali Ele está, fazendo a sua obra poderosa. Não com barulho, não com ostentação, mas com amor, com graça, com misericórdia. Que este testemunho nos lembre:
Não importa quão grande seja a nossa luta, não importa quão escura seja a noite, Deus está no controle. Ele ouve, Ele age, Ele é fiel. E por isso nós lhe damos graças. Sempre.